Meus irmãos, nós louvamos a Deus que, se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Vamos agora ler a palavra de Deus no primeiro livro ainda de Samuel, mas agora o último capítulo, irmãos, capítulo 31, o final trágico do rei Saul. 1 Samuel 31, até o final. 1 Samuel 31, de 1 a 13. Israel cai perante os filisteus, e também nesse relato trágico, Saul e seus filhos também perdem suas vidas naquela batalha contra os filisteus. Diz assim: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro. E também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale, e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, note como o autor do primeiro livro de Samuel, ele retoma aqui a narrativa acerca de Saul, no contexto da batalha dos filisteus. Ele tinha parado, no capítulo 28, ele diz que os filisteus já estavam acampados para guerrear contra Israel, e aí eles relatam o episódio de Saul com a médio de Endor, o autor do livro, né? E
depois, agora, né, no 31, no último capítulo, ele retoma a narrativa acerca de Saul. Perceba que antes disso, ele nos ocupa com Davi, por 2 capítulos, o 29 e o 30, relatando ali as vitórias de Davi e seus homens contra inimigos. E agora, irmãos, ele retorna para o Monte Gilboa. Perceba que é bem provável aqui que o escritor ele atrasa essa narrativa acerca de Saul, porque veja, ele poderia logo do capítulo 28, logo no 29 poderia ser esse capítulo aqui, mas notem que ele retarda a narrativa acerca de Saul, porque ele é uma história triste, irmãos, é uma história trágica, sombria, e que ele, por si mesmo, detesta contar essa história. Mas o autor aqui, ele não pode fugir da realidade. Ele tem que relatar toda a verdade dos fatos, por mais terrível que essas verdades sejam. Então, enquanto Davi desfruta de uma dupla libertação nos capítulos 29 e 30, né, tanto na região de Afeca quanto em Ziclag, Saul não tem esse livramento no Monte Gilboa. Muito pelo contrário, irmãos, naquele monte, os inimigos do Senhor, os filisteus, inimigos declarados de Israel, eles pelejam, vencem e humilham o povo de Deus. É isso que lemos logo no primeiro versículo do capítulo 31, que os homens de Israel fugiram dos filisteus e caíram mortos no Monte Gilboa. Então, nesse pequeno relato, apenas 3 versículos, nós vemos aqui a tragédia da morte de Saul e seus filhos. Nós também vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus. Também nós vemos aqui a desonra do nome do Senhor e, ao mesmo tempo, um ato de gratidão por parte de alguns homens de Israel. Primeiro vamos olhar a tragédia, irmãos, que se abate aqui sobre o povo de Deus. Esse capítulo, ele é frequentemente apelidado de uma narrativa trágica, principalmente porque se refere ao final trágico de Saul e de seus homens, mas também de seus filhos. Não foi apenas Saul quem morreu naquela batalha. Logo no verso 2, nós lemos que todos os seus filhos morreram. Abinadab, Malquissua e o mais conhecido deles, Jonatas, filho do rei. E aqui o narrador, ele apresenta Jonatas, né, como a primeira vítima relatada no Monte Gilboa. A notícia triste da morte de Saul e de Jonatas abalou todo Israel. O próprio Davi, ele lamenta esse acontecimento aqui, essa tragédia, porque logo na sequência, o primeiro capítulo de 2 Samuel, que na verdade é um outro livro, mas é a continuação da história do primeiro livro. Você vai encontrar ali um lamento profundo por parte de Davi em virtude das mortes de Saul e Jonatas. Agora, não devemos esquecer, irmãos, que Jonatas, ele desempenhou um papel importante na história de Israel. Ele liderou diversas batalhas contra vários inimigos, inclusive contra os filisteus, e com êxito, sempre obtendo vitórias. Além de se manter leal a Davi, porque ele reconhecia que Davi foi o escolhido de Deus para assumir o trono no lugar de seu pai, que havia rejeitado o Senhor. Então Jonatas, ele permaneceu um amigo leal de Davi, mas também um filho fiel de Saul. Ele era aquele que poderia assumir o trono, mas ele não faz questão disso, ele abre mão, ele reconhece que Davi é o escolhido, e ele continua lutando ao lado do seu pai, sacrificando a sua vida por Saul e pelo povo de Deus. E na hora do aperto, irmãos, Jonatas não estava em nenhum outro lugar, a não ser
no lugar que o Senhor havia designado para ele, lutando as batalhas do Senhor ao lado do seu pai. E ele morre naquela batalha, no campo, no Monte Gilboa, juntamente com seu pai e seus 2 irmãos. Mas aonde é que está a tragédia com a morte de Jonatas? O que há de tão trágico, irmãos, em permanecer fiel ao chamado de Deus? Foi trágico para Jonatas deixar para trás um reino que ele não podia reter, para ganhar um reino do qual ele jamais iria perder, um reino eterno. Meus irmãos, notem aqui, é uma tragédia, é uma história triste, terrível, mas a morte dos santos de Deus é preciosa aos olhos do Senhor, e nós podemos dizer isso acerca de Jonatas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9, você pode ler depois, versículos 2 e 3, que o mesmo sucede ao justo e ao perverso. Todo tipo de tragédia pode acontecer com o ímpio e com o crente, com o filho de Deus. A questão não é se nós vamos morrer, e nem tampouco como vamos morrer um dia. Isso, se Jesus não retornar antes, certamente acontecerá de alguma forma. E isso pertence aos decretos ocultos do Senhor. O que importa, irmãos, para nós, assim como Jonatas, é estarmos sempre no centro da vontade de Deus, realizando a obra que Ele designou para nós, e ao mesmo tempo preparados para nos encontrar com Deus a qualquer momento. Então, foi uma tragédia? Foi. Jonatas morreu no campo de batalha, mas ele morreu fazendo a obra de Deus, e ele morreu no Senhor. Mas o que chama a atenção aqui, e porque esse texto é visto como uma tragédia terrível, é porque nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus, da sua ameaça contra Saul, em virtude da sua desobediência. Fizemos apenas uma leitura do texto, mas eu acredito que vocês devem ter percebido os vários verbos que são utilizados aqui. E todos esses verbos contam uma história de desespero e de destruição. Nós vemos o verbo fugir 3 vezes, verso 1 e 7. O verbo cair, que aparece pelo menos 4 vezes aqui. O verbo derrubar, no verso 2. O verbo morrer, 4 vezes, nos versículos 5, 6 e 7. Então, é uma narrativa que fala de fuga, medo, angústia, destruição, morte. E a situação, ela foi, dessa vez os filisteus planejaram um ataque mortal contra o povo de Deus. Foi um ataque tão radical, irmãos, aqui, tão forte da parte dos filisteus, que o próprio Saul, ele ficou num beco sem saída. Seus filhos já tinham sido mortos, os flecheiros tinham avistado Saul, e ele é tomado de grande pavor, porque ele sabia que não tinha mais para onde ir. Ele estava num beco sem saída, e portanto ele desejou morrer, não de forma humilhante, e talvez até antes pudesse ser ultrajado e torturado pelos filisteus. Então ele, naquele momento, ele deseja morrer como morreu um homem chamado Abimeleque, lá no capítulo, lá em Juízes 9, que o escudeiro foi quem o matou. E Davi, aliás, Saul quer morrer da mesma forma, mas o seu escudeiro, também ali amedrontado, ele não cumpre a ordem do rei. Ele não levanta a espada do rei contra o próprio rei. Ele não faz isso. Ele se abstém de matar, de ferir e matar o ungido do Senhor. E diante disso, o próprio Saul, ele se lança sobre sua própria espada e põe um fim na sua vida de uma forma tão trágica. Ou seja, ele se suicida, ele tira a sua própria vida. E esse suicídio de Saul, irmãos, ele é algo simbólico aqui. Por quê? Veja,
O Senhor tinha dito que o trono seria retirado dele e passado para outro que seria melhor que ele. E veja, os filisteus, eles, embora trouxeram para Israel uma derrota muito grande, não foram eles quem removeram o Saul do trono. Nem Davi o fez. Davi estava longe. Davi estava distante desses acontecimentos aqui. Saul mesmo é quem faz isso, dando cabo da sua própria vida. Ele produziu a sua própria queda, a sua própria destruição por causa da sua incredulidade e da sua desobediência. Irmãos, isso foi confirmado pelo seu ato suicida. É claro que o que está acontecendo aqui é a justiça e a disciplina do Senhor sobre Saul, por ele havê-lo rejeitado. E veja, Saul está cada vez mais mergulhando no abismo, se afastando de Deus, e agora chegou o ápice disso. Ele morre na sua incredulidade. Ao contrário do seu filho, Jonatas, que morreu sendo fiel e servindo ao Senhor, Saul morre na sua incredulidade. Agora, pior, alguém disse que pior do que ele fez naquela hora de desespero, tirando a própria vida, foi o que ele deixou de fazer. E o que é que Saul deixou de fazer aqui, irmãos? Buscar a Deus, porque ele já tinha abandonado o Senhor. Veja, não há nesse relato uma linha sequer revelando algum sinal de arrependimento da parte de Saul. Isso é triste. Não há clamor a Deus por auxílio, não há súplica aos céus por misericórdia. E ele teve até tempo para isso. Mas aqui nós vemos, irmãos, a história trágica de um homem que morreu assim como viveu, com um coração obstinado e incrédulo, apesar de ter a palavra de Deus ao seu alcance, apesar de ser chamado para fazer a obra do Senhor. Isso mostra que não existe uma coisa pior para um pecador do que viver e morrer debaixo da ira de Deus. Não existe nada pior do que isso, porque lá em Hebreus vai dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é o que acontece com Saul aqui. O verbo morrer, ele aparece aqui 4 vezes para falar dessa tragédia. Saul morreu, seus filhos morreram, seu escudeiro morreu, seus homens de confiança, valentes de guerra, tombaram no monte Gilboa. Israel está derrotado, irmãos. Tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor pela boca do profeta Samuel, que o reino seria tirado dele e passado para outro melhor que ele. Perceba aqui um paralelo com o que aconteceu lá atrás, no início do livro. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes perversos, e um profeta do Senhor tinha revelado a Samuel, ainda garoto, de que aqueles 2 homens que usavam o ministério sacerdotal para se beneficiarem, haveriam de tombar no campo de batalha. Isso aconteceu no capítulo 4. O mesmo se dá com Saul, irmãos. Então o que é que a gente percebe aqui? Que a palavra de Deus, ela não cai, ela permanece de pé. Israel pode cair, Saul pode tombar, seus homens podem perecer ao fio da espada, mas a palavra de Deus permanece firme, de pé, para sempre. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, seja, de um lado, para salvar o justo, seja, por outro lado, para condenar o ímpio. Então, tudo que está acontecendo aqui, irmãos, faz parte do propósito de Deus. Foi algo que já tinha sido profetizado e anunciado. Então, nós podemos aqui, de certo modo, se nós andamos nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor,
nós podemos aqui estar seguros de que a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Se a palavra dele sobre o julgamento de Saul é verdadeira, então podemos ter segurança de que tudo aquilo que ele prometeu a Davi, de restaurar o seu reino, também se cumprirá. E o segundo livro vai mostrar esse cumprimento, de que Davi assume o trono e restaura o povo de Deus. Então aqui devemos, nesse momento, irmãos, manter a nossa fé e a nossa confiança neste Deus, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre as suas promessas e a sua palavra é a verdade, tanto para cumprir as ameaças que Ele faz, de punição aos ímpios, quanto para promover a redenção dos seus eleitos. Ele vai cumprir a sua palavra. Esse texto mostra isso. Essa tragédia mostra esse aspecto positivo, de que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Mas há uma nota de vergonha, um fato triste e lamentável também nessa história. É que, em virtude da desobediência de Saul, e da forma trágica como ele morre com seus filhos aqui, da forma como Israel aqui é dominado e humilhado, irmãos. Mais do que isso, o que é mais triste aqui é a desonra do nome de Deus. Yahvé é desonrado. Então a batalha se deu por um dia. Israel foi derrotado. E aí, no dia seguinte, os filisteus, eles retornam ao monte Gilboa, para fazer um garimpo ali e pegar os espólios, os despojos, aquilo que é de valor. E ele despoja os mortos de todos os seus bens. Mas não só isso. Eles acharam os corpos de Saul e seus filhos, e eles utilizaram estes corpos como troféus da sua vitória. Os corpos de Saul e seus filhos foram desonrados, humilhados. O texto diz que o rei teve a sua cabeça cortada e foi retirado da sua armadura. Então veja, Saul ele consegue escapar da tortura enquanto está vivo, porque é por isso que ele mesmo tira a sua vida, porque ele certamente haveria de ser humilhado ainda em vida, mas ele não pôde evitar o abuso do seu cadáver. Fizeram com ele, com Saul, aquilo que Davi fez com Golias lá atrás, só que lá o povo de Deus venceu. Mas aqui, a ironia aqui é que o povo de Deus é derrotado. E Saul, ele é humilhado. Ele é quem tem a cabeça cortada. Ele é quem é despojado de suas armas. O Senhor invertendo as coisas para cumprir a sua palavra e disciplinar o seu povo. E promover a justiça contra Saul, que apesar de ter começado bem, no meio do caminho, se perdeu na sua incredulidade, matou os profetas, os sacerdotes do Senhor, perseguiu o ungido de Deus, consultor médium, desonrou ao Senhor e por isso o juízo se abateu sobre ele. Irmãos, naquela época, quando um povo vencia outro, esses que saíam vitoriosos espalhavam a boa nova, a notícia, por todos os seus arredores, por todo o seu país. E eles traziam os despojos para festejar. Inclusive, quando o rei não era morto, ele era trazido e humilhado em praça pública. E era o que poderia ter acontecido com Saul. Então, é anunciada a vitória dos filisteus. A casa, o santuário da deusa deles, chamada Astarote, foi aonde a armadura de Saul foi colocada.
que ficava ali na redondeza de Bet-Sean, aonde os corpos foram pendurados numa muralha. A cabeça se perdeu no campo, mas os cadáveres de Saul e seus filhos foram cravados nos muros da cidade de Bet-Sean. Então veja o que está acontecendo, irmãos. Do ponto de vista, da perspectiva humana, os ídolos venceram o Deus verdadeiro. Ou seja, Astarote e Dagon, os deuses filisteus, derrotaram Yahvé, o Senhor de Israel. Porque a cabeça que se perdeu no campo, o corpo pregado no muro, pertenciam a quem? Ao ungido do Senhor. Portanto, irmãos, o Senhor também aqui está sendo humilhado e derrotado. A armadura de Saul está no templo de um Deus falso. Na visão deles, o Senhor não pôde proteger o seu rei, não há dúvidas, porque essa foi a interpretação dos fatos daquelas pessoas. Nós sabemos que Deus é quem está por trás, disciplinando o seu próprio povo. Mas na visão deles, irmãos, pagãos e ignorantes da verdade, não somente o rei, não somente o povo de Deus, mas o próprio Deus estava sendo humilhado. Isso já tinha acontecido, lembra? Lá em Ebenezer, lá atrás, no capítulo 4 e 5, que o povo foi derrotado, a arca foi levada para os filisteus e o nome de Deus foi também jogado na lama. E novamente acontece aqui, evangelistas pagãos correndo por toda a Filístia, anunciando em alto e bom som: o Deus de Israel é um perdedor, Yahvé não vale nada. Então, mais triste, irmãos, do que a própria derrota de Israel, da morte de Saul e seus filhos e seus homens, o que é mais triste aqui é que o nome de Deus é ridicularizado pelos ímpios por causa da própria desobediência do seu rei. Pior que a derrota de Israel foi a desonra do nome de Deus. Irmãos, quando nós somos chamados pelo nome de Deus para fazer a obra dele, mas nós, por rebeldia, nos colocamos na contramão da vontade de Deus, deixando de cumprir as suas ordens, de obedecer os seus mandamentos, deixando de confiar nas suas promessas, nós não somente trazemos para nós consequências terríveis dos nossos pecados, mas o pior, nós damos motivos para o mundo ímpio zombar, profanar, ridicularizar o nome do nosso Deus, além de se tornar uma pedra de tropeço para o avanço do Evangelho. Irmãos, roguemos a Deus, e a gente já ouviu uma pregação sobre isso há pouco tempo, né? A primeira petição: santificado seja o teu nome, Senhor, na minha vida. Nossa principal preocupação deveria ser essa, como um cristão individual, no dia a dia, como corpo, como igreja de Cristo reunida. Nossa principal motivação deveria ser honrar o nome de Deus no meio dos ímpios. De que forma? Deixando-nos ser governados pela sua palavra, orando a Deus para nos livrar de desonrar o seu nome com pecados públicos que trazem tristeza ao coração de Deus e desonram o seu nome, mantendo-nos no centro da sua vontade, o que Saul não fez, infelizmente. Lá no início do livro, no contexto da perversidade dos filhos de Eli, há uma frase de Deus, o profeta disse em nome de Deus assim, Deus está falando, 1 Samuel 2,30, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que desprezam a mim, serão também desprezados. É o Senhor falando. Então, não ousemos insensatamente deixar Deus de fora da nossa vida, irmãos, e dar a Ele um lugar secundário, como Saul e seus filhos, com exceção
Aliás, como Saul e os filhos de Eli fizeram. Deus deve ser o primeiro nos nossos planos e caminhos. Pergunte ao seu coração se você está honrando a Deus, preocupado com a glória do nome dele na sua vida, preocupado com que no meio dos gentios as suas palavras, os seus pensamentos, ao invés de trazer desonra, tragam glória ao nome do Senhor. Nós devemos rogar a Deus por isso. Seja você e eu, cristãos, como vasos de honra nas mãos do Senhor, vivendo e até mesmo morrendo para honrar o nome do Senhor. E aqui a gente vê um contraste entre Saul e Sansão. Sansão cometeu vários pecados, mas no final morreu arrependido e fazendo a obra do Senhor, honrando o nome de Deus. Mas a última coisa do texto que eu queria destacar com os irmãos, que é uma nota positiva também aqui, é a gratidão de uma parte dos membros do povo de Deus. Irmãos, a derrota aqui foi muito grande, não só porque o rei morreu e seus filhos, mas uma boa parte da região de Israel foi dominada pelos filisteus. A região por trás do Monte Gilboa, uma região fértil, aonde passava o rio Jordão, os homens que não foram à guerra abandonaram suas cidades. Então os filisteus dominaram toda aquela região. É uma outra nota triste aqui do texto, é uma outra consequência do pecado. Mas o texto termina com uma nota positiva, irmãos. Além da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, nós lemos aqui do verso 11 ao 13, que os moradores de uma cidade chamada Jabes-Gileade, eles ouviram como os filisteus haviam abusado dos cadáveres de Saul e seus filhos. E alguns de seus homens valentes, diz o texto, no ato de heroísmo e ousadia, eles fizeram uma jornada noturna, uma noite inteira, caminhando até Bet-Sean. Removeram os corpos de Saul dos muros, de Saul e seus filhos, e os trouxeram de volta a Jabes-Gileade. Então, note, primeiro aqui eram homens resistentes, porque eles andaram, irmãos, em torno de 16 quilômetros para ir e 16 para voltar com esses corpos. Então eles tinham uma resistência, eram homens fortes. Também corajosos, porque havia um risco que eles estavam fazendo de serem pegos pelos filisteus e mortos. Mas terceiro, irmãos, eles fizeram isso porque eles tinham memória, eles tinham lembrança. Isso explica a motivação deles. Os homens de Jabes-Gileades não esqueceram que Saul, enquanto estava no centro da vontade de Deus, tinha feito por eles. 40 anos atrás, imagina o tempo que passou, 40 anos atrás, eles haviam sido socorridos e libertados por Saul de um ataque dos amonitas, um ataque perverso, liderado por um homem perverso chamado Naás. Você vai ler essa história, a gente falou sobre isso, capítulo 11. Então, o reinado de Saul começa com o livramento de Jabes-Gileades, no poder do Espírito Santo, que tomou posse de Saul, capítulo 11. Mas veja como termina. Termina com o livramento de Saul, claro, seu corpo, pelos gileaditas. Ou seja, irmãos, claro que Saul agora, o Espírito já tinha deixado ele estava fora da vontade de Deus, mas houve um tempo em que ele era o libertador de Israel. E os gileaditas agora estão fazendo o quê? Eles estão pagando a sua dívida de gratidão, recuperando o corpo de Saul da humilhação pública, providenciando um enterro adequado, seguido de um jejum de lamento. É interessante que mais tarde Davi vai exumar aqueles corpos e levá-los para a região de Benjamim, onde eles serão enterrados junto aos parentes de Saul. Davi fez essa boa ação por eles,
Depois de mortos, lá na frente, ele vai fazer isso. Então, o ato de gratidão dos gileaditas, irmãos, ele não mudou nada do que aconteceu aqui, dessa tragédia. No entanto, é uma nota agradável nessa história triste. Um ato de agradecimento. Então, a gente aprende aqui, irmãos, que a gratidão, ela deve prevalecer sempre. Embora ela não mude as circunstâncias, mas você tem que ser grato a Deus e àqueles que têm feito algo por você. Veja um paralelo aqui com as mulheres que vigiaram a crucificação de Jesus. Elas não puderam fazer nada para mudar a crucificação, mas elas estavam lá. E quando o Senhor foi sepultado no túmulo, elas pegaram especiarias para ungir o corpo de Cristo. Elas também não tinham ideia de como iam fazer isso, de como poderiam remover a pedra. Mas elas foram e fizeram. Elas não se esqueceram do seu rei, nem mesmo depois da sua humilhação e da sua morte. Mas em um gesto de nobreza, aliás, de gentileza e bondade, elas ungiram o corpo do Senhor. Irmãos, mais do que os gileaditas, que agradeceram até a um rei que se tornou ímpio, mais do que eles, nós temos motivos de sobra para sermos gratos ao nosso rei Jesus Cristo. Pois ele, ao contrário de Saul, sendo fiel até a morte da cruz, também pendurado no madeiro, vencendo os seus inimigos em sua vida e morte, ao contrário de Saul, ele garantiu para nós o eterno livramento da condenação do pecado e do inferno. Não haveríamos de ser gratos a este grande rei, Cristo. Não haveríamos nós, irmãos, de sermos ousados, dispostos a servi-lo em todo o tempo, com todo amor, devoção e gratidão. Irmãos, encerrando essa pregação, ficou claro para nós, nesses capítulos finais de 1 Samuel, que o autor ele faz uma alternância de narrativas entre a história de Saul, a história de Davi, revelando aqui um nítido contraste entre ambos. De um lado, um rei em declínio, colhendo miséria e morte por causa da sua apostasia, Saul. Do outro lado, um rei em ascensão, que vai herdar o trono, e ao mesmo tempo, embora com algumas fraquezas, revelando a sua confiança e a sua fidelidade a Deus, Davi. A questão que se apresenta para nós é: a qual destes reis nós vamos nos unir? A qual destes reinos nós vamos nos dispor a servir? Porque notem, no mundo de hoje, como era também naquele momento, existem dois reinos: o reino de Cristo, o reino do mundo. Muitas vezes parece que o reino de Cristo está em declínio, enquanto que os ímpios prevalecem. No entanto, irmãos, Deus continua no controle de todas as coisas e o veredicto final será dele. Leia a história de 1 Samuel, sempre lembrando do cântico de Ana, capítulo 2, que o Senhor exalta os humildes e abate os orgulhosos e protege o seu povo, que o seu reino e o do seu ungido permanecerá. Está no cântico de Ana. Então, no final de tudo o que vai acontecer, o que acontece nessa triste história aqui? Os ímpios serão humilhados, condenados, mas o reino de Cristo, com todos os seus santos, triunfará sobre tudo e sobre todos. E não haverá uma notícia como houve entre os filisteus: Yahvé é perdedor. Não. O que haverá é um cântico de louvor a Deus e a Cristo. Aquele cântico que lemos em Apocalipse 11, versículo 15, que diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém.